gostaria de compartilhar um pouco aqui com vocês hoje a respeito do pai da fé. Hoje é dia dos pais e nós temos um pai que é nosso Deus e nós temos na Bíblia um personagem que é o pai de todas as nações, que é conhecido como o pai de Israel, que é conhecido como o pai dos não-judeus, como o pai daqueles que creem, que é Abraão. E eu tive uma grata surpresa, eu não pude estar aqui hoje cedo, mas eu pude observar que no estudo de hoje de manhã, o pastor Alexandre também falou a respeito de Abraão. E ele é um personagem que pode falar conosco de muitas maneiras. E tem alguns aspectos na vida dele que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. E será que Abraão, ele é uma figura importante tão somente para o povo judeu? Porque ele é conhecido como o pai da nação de Israel. Paulo, quando vai falar a respeito de Abraão, ele cita a figura dele por diversas vezes na epístola de Romanos. E também nós observamos que no primeiro versículo do Novo Testamento, em Mateus 1, no versículo 1, nós vemos ele sendo citado. E eu gostaria de ler com vocês. Mateus 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aqui nós vemos livro da genealogia de Jesus Cristo, que é filho de Davi, que é filho de Abraão. Então, Abraão, ele é uma pessoa importante em toda a Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E por algumas vezes, nós vamos observar a citação acerca de Abraão no Novo Testamento. Mas o que me chama a atenção no livro de Romanos é quando Paulo diz uma citação de Gênesis. Paulo fala: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Isso está escrito lá em Gênesis 15:6. E Paulo cita algumas vezes no Novo Testamento. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. O que significa isso? Lhe foi imputado para a justiça. Significa que a fé de Abraão foi considerada para a sua salvação. Que a fé de Abraão foi considerada para a justiça. Ou seja, que Abraão, como pai dos judeus, ele poderia ser considerado pelos israelitas como uma pessoa que pudesse se gloriar por tudo aquilo que ele fez para a nação de Israel. Mas Paulo repete uma citação que está lá no Velho Testamento, para dizer que de fato ele foi justificado, ele foi aceito por Deus pela sua fé. Paulo diz que ele teria muito do que se gloriar, porque ele realmente fez muitas coisas. Mas Paulo quer chamar a atenção, a nossa atenção, Paulo quer chamar a atenção dos judeus, exatamente para essa perspectiva, de que nós somos, de fato, aceitos por Deus, pela fé em Jesus Cristo. E a primeira coisa que nós vemos aqui em Abraão, que eu anotei aqui, é a mudança do seu nome, né? Abraão era chamado Abrão, que significa pai exaltado. E depois Deus muda o seu nome para Abraão, que significa pai de muitas nações. Então será que nós temos alguma coisa para aprender a respeito dele? Ou com ele? Eu queria
que o Danilo lesse Gênesis 17:5. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Deus chega para Abrão e diz: você agora se chama Abraão, e eu vou te constituir pai de numerosas nações. Por que será que Deus aparece para Abraão e fala desta maneira com ele? Será que Abraão tinha algo de especial quando Deus se volta para ele? O que Deus esperava de Abraão? Ou o que será que Deus gostaria de tratar na vida de Abraão? Então, se nós formos analisar toda a história dele, lá no livro de Gênesis, nós vamos observar algumas coisas aqui. E dois aspectos me chamaram aqui a atenção. O primeiro deles é o agir de Deus em toda a vida de Abraão. E o segundo aspecto é exatamente a sua vida de fé. E era isso que eu gostaria de compartilhar. Então Deus, a primeira questão é que Deus faz uma promessa. E ele diz, lá no capítulo 12, ele vira para Abrão e diz assim, no capítulo 1, 2 e 3, eu vou ler aqui. Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Ora, diz o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então ele fala isto para Abrão aqui ainda, e logo no versículo 4, Abrão, ele acolhe esta determinação do Senhor. Logo no versículo 4, Abrão diz, está escrito assim, partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Logo em seguida, ele parte. E ele acata aquela determinação. Logo em seguida, depois já no capítulo 15, nos versículos 5 e 6, Deus novamente aparece para Abrão e diz, então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. E aqui no versículo 6, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então até aqui, nós estamos vendo Deus falando com Abraão. Deus dizendo o que ele deveria fazer. E a maneira que os capítulos vão passando, nós vamos observando que Abraão vai obedecendo. E vai obedecendo de maneira imediata. Ele não discute, ele não contesta a palavra do Senhor, mas ele obedece. E mais adiante ainda, no capítulo 16, nos versículos 1 e 2, aí então começam a aparecer algumas questões interessantes. Porque se Deus aparece para Abraão e diz que ele seria o pai de muitas nações, só havia um problema. Quando Abraão saiu de Harã, ele tinha 75 anos. E quando ele diz para ele que ele seria pai de uma numerosa nação, ele estava casado com Sarai, que depois se chamou Sara, e ela era estéril. Então, Abraão, ele vai obedecendo a Deus, tudo que Deus determina a ele, ele faz, mas tinha só um detalhe.
como fazer dele o pai de uma numerosa nação, sendo a sua mulher estéril? Mas o que chama a nossa atenção é que Abraão nunca contestou Deus. E nós, várias vezes, quando Deus fala conosco, nós temos a tendência de olhar para as circunstâncias e argumentamos com Deus. E tentamos discutir com Ele. Senhor, será que tu não estás errado a meu respeito? Será que esse plano que o Senhor determinou para mim, isso que o Senhor está pretendendo agir comigo, será que o Senhor não está errado? E nós agimos achando que agimos também com fé. Só que a fé, ela não olha para as circunstâncias. Essa é a primeira questão que eu gostaria de levantar aqui com vocês. Abraão nunca levantou esta circunstância da sua esposa ser estéril. Mas, o que acontece aqui em Gênesis 16, 1 e 2? A mesma coisa que acontece conosco. Nós queremos dar um jeito nos planos de Deus na nossa vida. Então Deus tem um plano determinado, Deus tem uma proposta para nós, e ao invés de nós obedecermos a Deus, nós muitas vezes queremos dar um jeitinho para Deus. E é o que Sara fez aqui. Você poderia ler, Danilo, por favor? Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome de Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Olha aqui. O que aconteceu? Bom, se o Senhor vai fazer de você, Abrão, meu marido, o pai de uma grande nação, e eu sou estéril, nós precisamos dar um jeito nisto. Nós precisamos resolver esta parada aqui. E eu tenho a solução. E o Abrão, né, eu não posso dizer que ele era inocente, mas aqui ele disse, amém. E ele seguiu o conselho da sua esposa. Né? Bom, e o que aconteceu? Aqui, vocês observem que aqui é o capítulo 16. Mas no capítulo 15, nós já havíamos lido que Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Isso já estava escrito. Deus já sabia que Abraão era um homem de fé. Mas mesmo Abraão sendo um homem de fé, ele ainda fazia algumas trapalhadas. Mesmo sendo considerado o pai da fé, ele era incrédulo. Porque se ele fosse uma pessoa totalmente crédula, ele jamais teria atendido ao conselho da sua mulher. Talvez ele teria dito para ela, Sarai, o que é isso, mulher? Você está louca? O Senhor vai resolver isso. Mas não. Mesmo sendo um homem crédulo, mesmo sendo um homem crente, mesmo sendo aquele homem que apareceu, que Deus apareceu para ele e falou, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um outro lugar, e ele atendeu imediatamente, aqui ele cede ao conselho da sua mulher, para tentar resolver um problema. Só que para Deus não era nenhum problema. Mas para eles eram, porque eles não creram. Mas mesmo com esse desatino de Abraão, Deus foi fiel com ele. Mesmo ele tendo seguido o conselho equivocado da esposa, mesmo ela tendo dado filho, a escrava tendo dado um filho para Abraão, mesmo Abraão agora tendo um filho da escrava, Deus é fiel.
E em Gênesis capítulo 21, versículo 2, Deus, ele cumpre o que prometera. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Muito interessante esse versículo aqui. Eu sempre lia só a primeira parte dele. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice. Mas tem uma palavrinha, no tempo determinado. O nosso problema é que nós queremos as coisas no aqui, agora. E nós vivemos numa época do imediatismo. É tudo para ontem. É tudo para já. Né? Mas as coisas de Deus acontecem no tempo determinado por Ele. E o tempo determinado para Abraão ser o pai do filho da promessa era quando ele tivesse 99 anos. Quando Sara tivesse 90, mesmo sendo estéril. Então Deus aqui cumpre a sua promessa e dá um filho a Abraão, no tempo determinado por ele. Isso é no 21. E caminhando mais um pouco, depois de Deus ter tirado Abraão da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, depois de ter conduzido ele, depois de ter dito a ele que ele seria pai de numerosa nação, como as estrelas do céu, depois de Abraão ter cometido aquele desatino e ter se deitado com a escrava Agar e ter tido um filho com a escrava, e depois de finalmente a promessa de Deus haver sido cumprida na vida de Abraão e ele ter tido um filho com Sara, a sua mulher estéril, acontece então o maior paradoxo aqui na vida de Abraão. No capítulo 22, versículos 1 e 2. Paradoxo para nós, como nós vamos ver daqui a pouco. Gênesis 22, 1 e 2. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhes respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Alguém poderia questionar agora, né? Mas será que Deus enlouqueceu? O que será que Deus está querendo? Depois que Deus faz tudo isso na vida de Abraão, depois de conceder este filho, conceder um filho na sua velhice, da sua mulher estéril, depois de tanta dificuldade, tanto sofrimento, agora Deus simplesmente fala: toma o teu filho e sacrifica ele para mim? Alguém poderia até dizer: Deus enlouqueceu mesmo. Ou será que eu ouvi bem? Abraão deve ter pensado nisso, né? Naquela hora. Talvez ele não tenha dito, mas ele tenha pensado: será que eu ouvi direito? O Senhor quer o meu filho sacrificado? O que será que Deus queria tratar com Abraão? Porque, na verdade, paradoxo não existe. O paradoxo, o conflito, a crise existe na nossa cabeça. Não na cabeça do Senhor. Porque o Senhor, Ele está olhando lá ao longe, lá longe. Ele sabe aonde Ele quer chegar com as nossas vidas. Nós aqui não conseguimos enxergar.
Porque nós não olhamos com os olhos da fé. Nós olhamos com esses olhos aqui. E queremos enxergar as coisas apenas aquelas que são visíveis e não as invisíveis. Só que as coisas de Deus são sobrenaturais. As coisas de Deus, elas se discernem no Espírito. Então, nós não podemos dar o mesmo tratamento que nós damos para as coisas e questões que são naturais para aquelas que são espirituais. E quando Deus fala ao nosso coração, nós não devemos questionar o porquê, mas devemos indagar para quê? Qual o propósito que Deus está permitindo que isto aconteça na minha vida? Porque se você tem a sua vida realmente dedicada ao Senhor, se você tem a sua vida verdadeiramente consagrada a Deus, Ele está no controle da sua vida. Amém. Ele está no controle absoluto, mesmo naquele momento de maior crise, mesmo naquele momento de maior dificuldade, como eu imagino que tenha sido este momento na vida de Abraão. Deus, Ele cria uma perspectiva na vida de Abraão. Abraão nunca teve planos de ser o pai de uma numerosa nação. Abraão tinha a vidinha dele, lá em Ur. Depois que ele casou-se, ele sabia que a sua mulher era estéril. Ele não pensava nisso, ele não pensava em ter muitos filhos. Ele não pensava em nada disso. Aí Deus cria a perspectiva de que ele seria o pai de numerosa nação. Aí Deus faz um milagre na vida dele. E agora Deus quer tirar o filho dele? Então nós precisamos indagar. O que Deus quer tratar comigo? O que Deus quer falar comigo a esse respeito? E essas são situações que acontecem muito na nossa vida. Só que na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, nós não questionamos o que Deus quer tratar isto comigo. Na primeira dificuldade, nós queremos resolver o problema da nossa maneira. Como Sarai tentou resolver. E ela resolveu da pior maneira possível, né? Falou, olha, eu tenho aqui a minha escrava, vai lá deitar-se com ela. E aí você terá um filho. Quem sabe não é esse filho que será o pai de uma numerosa nação. Mas aquela ideia, aquele grande plano de Sara, é o mesmo plano que nós damos para a nossa vidinha, para muitas coisas, muitos obstáculos que acontecem conosco, no nosso dia a dia. E nós não esperamos o tempo determinado por Deus, porque no tempo determinado por Deus, Deus deu Isaac a Abraão. Agora nós queremos resolver isso para ontem. Agora o que Deus quer tratar com você? O que Deus quer tratar com Isaac? Eu coloquei algumas coisas aqui. A primeira delas, né? Eu creio que o que Deus queria era o coração de Abraão. Deus falou assim, eu vou te fazer o pai de uma numerosa nação. Pai de uma numerosa nação. Puxa, que responsabilidade. Só que o primeiro requisito era o seu coração. Abraão não poderia estar com o seu coração naquele plano maravilhoso que Deus propôs para ele. Porque de repente Abraão poderia ficar deslumbrado. Puxa vida, eu vou ser o pai de muitas nações. Eu vou ser uma pessoa muito importante. Os povos vão se lembrar de mim. Disseram que eu vou ser... Deus disse que a minha descendência será como a estrela, como as estrelas do céu, como a areia do mar. Você já imaginou se Deus chegasse para você e dissesse isso? Você ia ficar talvez com o peito estufado. Ia se achar, né? Talvez você se ache porque você foi eleito síndico do prédio.
Você imagina se você fosse eleito por Deus o pai de uma numerosa nação. Mas Deus queria o coração dele. E outra coisa, muito importante, o coração de Abraão também não poderia estar. Por que Deus falou? Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai. Porque o coração de Abraão não poderia estar lá atrás, na sua família de origem. Não era para que Abraão abandonasse a sua família de origem, não era isso. Mas é que o coração dele não poderia estar lá. O coração dele não poderia estar com ele mesmo e o coração dele não poderia estar com Isaque, que era a sua descendência, que era o filho da promessa. Através de Isaque que se cumpriria toda a promessa de Deus. Mas o coração de Abraão não poderia estar lá. Porque se o coração de Abraão estivesse em Isaque, Abraão não poderia cumprir aquela determinação do Senhor. E uma coisa também que eu aprendi com o pastor Ed René Kivitz, ele disse o seguinte, inclusive a respeito dessa passagem, ele fala o seguinte, que Abraão não era um prolongamento automático da vida dos seus pais. Por isso até que Deus disse a ele, sai da casa de seu pai. Você não é um prolongamento dos projetos do seu pai terreno. Eu é que vou determinar o futuro da sua vida. E com Isaque, Deus quis ensinar a mesma coisa. Isaque não é o prolongamento automático da sua vida. Não é porque eu estou dizendo a você, Abraão, que você será o pai de uma numerosa nação, que agora Isaque vai ser aquilo que você quer que ele seja. Porque Isaque será aquilo que eu quero que ele seja. E isso também serve para nós. Nós não somos um prolongamento automático daquilo que os nossos pais querem para nós, assim como os nossos filhos não são um prolongamento automático daquilo que nós queremos que eles sejam. E muitas vezes, se não na maior parte das vezes, nós queremos decidir exatamente como é que eles serão. Só que você, sendo uma pessoa que crê no Senhor, que depende do Senhor para todas as coisas, que confia em Deus, que confia na direção do Espírito do Senhor para você, como você pode querer definir o futuro do seu filho? Como que isso é possível? Mas nós agimos exatamente dessa maneira. Falou, você vai fazer assim, depois você vai fazer assado, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E nós temos que entregar o nosso caminho para o Senhor e nós temos que entregar o caminho dos nossos filhos ao Senhor. Porque é Deus quem vai escrever a história deles. Como é Deus quem vai escrever a nossa história. Nós não escrevemos a história de ninguém. Nós apresentamos os nossos filhos a Deus, na esperança de que Deus dirija a vida deles. Nós, em Gênesis 12, 2 e 3, está escrito assim, eu vou ler aqui, Danilo, porque eu vou acrescentar o eu, que está suprimido. Está escrito assim, de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei. Porque está escrito aqui, de ti eu, Deus, farei uma grande nação.
e eu te abençoarei, e eu te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Então Deus está dizendo para Abraão: eu te farei uma grande nação. Deus não disse para Abraão: vá e faça uma grande nação. Faça você uma grande nação. Ele não falou isso. Ele disse: eu farei de você uma grande nação. Tem muita diferença aqui. Isso significa dependência do Senhor. Nós temos que aprender a dependermos do Senhor. É Ele quem vai operar o seu querer e o seu realizar em nós. O Espírito Santo nos move e a palavra de Deus nos dá direção. É tudo pelo Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo te move e a palavra de Deus te dá direção. E assim nós vamos caminhando em todas as coisas. É por isso até eu lembrei aqui quando eu estava escrevendo que nós consagramos os nossos filhos a Deus. Aqui na igreja. Quando as crianças, os bebês nascem, né, nós trazemos aqui e consagramos as crianças a Deus. Por quê? Porque elas pertencem a Deus. E você tem que consagrar os seus filhos a Deus. E não querer dirigir a vida deles. Ou nós queremos que nossos filhos sejam dirigidos por Deus, ou só tem essa opção. Eu não vejo outra opção. É que nós não temos, nós não sabemos, é que nós não confiamos no Senhor. Então nós não deixamos, nós ficamos segurando. Nós não queremos deixar que Deus haja na vida deles. O outro aspecto que eu gostaria de falar aqui, o primeiro foi este. O segundo aspecto é a respeito desta fé de Abraão. Então gostaria de ler Romanos capítulo 4, versículos 1 a 3. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Abraão, o que nós podemos dizer que Abraão alcançou segundo a carne? Está dizendo aqui. Porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem do que se gloriar. Ele tem do que se gloriar perante os homens, mas não perante Deus. É isso que está escrito aqui. E aí ele diz, pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. O que interessa aqui na vida de Abraão é o fato dele haver crido em Deus, confiado na sua palavra. E depois, se vocês continuarem lendo todo o capítulo 4, Paulo gasta o capítulo inteiro para tentar mostrar que Abraão não foi justificado por Deus, ou seja, Abraão não foi aceito por Deus em virtude da obediência à lei, porque a lei foi dada 430 anos depois de Abraão. Paulo diz que Abraão não foi justificado, não foi aceito por Deus por causa da circuncisão, porque quando Deus apareceu para Abraão e disse que ele seria pai de uma numerosa nação, e ele creu,
Ele ainda não tinha sido circuncidado. Tudo isso para mostrar que é pela fé. Nós somos justificados por Deus mediante a fé. A salvação, porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8 e 9. Então, Abraão foi aceito por Deus por sua fé nele, porque confiou no Senhor. Mas acontece que esta fé que teve Abraão não é uma elucubração mental. Não é um assentimento mental. Não é um exercício do seu raciocínio. É algo muito maior do que isto. E é isso que nós precisamos compreender. Esta fé que teve Abraão não é apenas um exercício do seu pensamento, mas é algo real e algo verdadeiro. É uma fé que saiu do seu coração, uma fé que vai para a mente e materializa-se em ações. Não é algo que fica no nosso subjetivo. A fé que teve Abraão não é uma fé que ficou no seu subjetivo. Disse Deus a Abraão para sair de Harã e ele saiu em seguida. Ele não falou sai e ele ficou pensando. Puxa, Deus falou para eu sair. Amém, que bênção, Deus falou comigo. Não, aquilo se tornou realidade, ele saiu. Deus disse a Abraão para levar Isaque para Moriá. A Bíblia diz que ele saiu de madrugada. Ele saiu de madrugada. Porque ele confiava no seu Deus. Ele confiava no seu Senhor. Mesmo por maior absurdo que pudesse parecer aquilo que Deus estava falando com ele. Vai lá para Moriá e eu te mostrarei um monte. E apresenta o seu filho em holocausto. E aí a Bíblia diz que ele saiu de madrugada. Ele não pensou, Senhor, espera um pouquinho. Me dá uma semana. E depois a gente volta a conversar. Ele não fez isto. Mas ele confiou no Senhor. Tudo bem. Ele não era um psicopata. Ele dava, eu imagino, a dor que ele estivesse sentindo naquele momento. Mas eu também entendo uma coisa bastante simples. Se Deus deu Isaque para ele, na sua velhice, e sendo a sua mulher estéril, ele já tinha feito um milagre, por que ele não poderia fazer outro? É que eu imagino que Abraão não era um desmemoriado, como nós somos. Porque Deus faz milagres nas nossas vidas, só que nós nos esquecemos. Aí quando nós nos deparamos com um obstáculo, pronto, parece que começa tudo do zero. Por isso que é bom você anotar todos os milagres que Deus vai fazendo na sua vida. Para que a gente se lembre do que Ele já fez nas nossas vidas. Porque Ele é fiel. E Ele não é um Deus que faz pela metade. O nosso Deus é um Deus que faz por inteiro. Então eu acredito que Abraão estivesse com muita dor naquele momento. Só que ele, mas Deus deu Isaque na minha velhice com a minha mulher estéril. E em Hebreus está escrito que Abraão sabia que Deus poderia ressuscitar Isaque. Então ele confiava de fato no Senhor.
Paulo diz em Romanos 4:3, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele está repetindo Gênesis 15:6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça, para demonstrar que Abraão foi justificado pela fé. Mas se Abraão foi aceito por Deus pela fé e não pelas obras, por que Deus diz em Gênesis 22:12? Vejam bem, Deus disse, Paulo diz lá em Romanos 3, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Depois, Gênesis, é a repetição de Gênesis 15:6. Mas por que em Gênesis 22:12 nós lemos o que o Danilo vai ler para nós? Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Por que está escrito isso aqui? Agora eu sei. Abraão foi justificado por obras. Pela fé, desculpe. Só que aqui é a confirmação daquela justificação pela fé. Porque quando está escrito lá atrás que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, não se ouviu nenhuma voz vinda dos céus. Porque aquilo era algo que estava no íntimo de Abraão. Abraão creu em Deus e Deus sabia disso. Só que esta fé que Abraão teve não é uma fé que ficou apenas no seu intelecto. Não é uma fé que ficou apenas no âmbito da sua mente. Mas Deus sabia que aquela fé que Abraão tinha era uma fé que materializava-se em ações. Era algo prático. E é por isso que nós lemos agora o anjo do Senhor dizendo, agora sei, ou o Senhor dizendo, agora sei que temes a Deus. Mas ele já sabia antes, mas está escrito agora. Veio uma voz dos céus e diz, agora eu sei. Quando ele estava para imolar o seu filho Isaque. Isso faz diferença? Faz. Muita diferença. Porque esta é a verdadeira fé. É esta fé que trata Tiago, que muitas pessoas não entendem, achando que Tiago contradiz Paulo. Vamos ler Romanos 3:28 e depois Tiago 2:24. O que Paulo está dizendo lá em Romanos capítulo 3, versículo 28? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. E Tiago, capítulo 2, vamos ler do versículo 22 ao 24. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Então, aqui, muitas pessoas, Tiago aqui, Tiago não é de Deus. Ele não pode estar falando uma coisa dessas. Paulo já disse lá em Romanos 3:28, que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei. Como é que Tiago agora está dizendo uma coisa dessas? Acontece que ele não está contradizendo o que Paulo diz.
ele está complementando o que Paulo diz. E ele usa exatamente a passagem de Abraão. Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. É aquela fé de Abraão. É a fé que depois se materializou-se. É uma fé que levou, que conduziu Abraão até o monte para imolar o seu filho Isaque. É esta fé. É uma fé verdadeira. Por que isso? Qual que era, na época aqui, a grande dificuldade que Tiago via? De pessoas que diziam que tinham uma fé, mas era algo da boca para fora. Uma fé que as pessoas diziam o seguinte: bom, eu creio, eu sou crente, e agora eu faço o que eu quiser da minha vida. Amados, nós precisamos ter coerência, porque o Evangelho, a palavra de Deus, ela é coerente. Você não pode dizer que crê na palavra do Senhor e viver de uma maneira incoerente com a própria palavra do Senhor. Agora, aqui não está escrito em nenhum lugar que nós somos salvos por meio das obras. E aí, essa é a outra confusão que fazem a respeito desta passagem. Em nenhum lugar nós vemos isso. Que fique bem claro que nós somos justificados por meio da fé na obra redentora de Jesus Cristo. Você é salvo não por aquilo que você faz, você é salvo por aquilo que Jesus Cristo fez. Você é salvo pela vida de obediência, pela morte, pelo sepultamento e pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso que você é salvo. Quando você crê mediante a fé nesta obra. Quando você crê que você também espiritualmente morreu naquela cruz com Jesus Cristo. Quando você crê que você morreu e que quando você morreu, o seu velho homem foi ali crucificado e que quando Jesus Cristo ressuscitou, ele deu a você uma nova vida. Mas ele deu a você uma nova vida não para que você agora continue vivendo no meio do pecado. Ele deu uma vida nova para você. Então, viva com essa nova perspectiva de que você tem uma nova natureza, que é a natureza de Cristo. Então não adianta você dizer: eu creio que eu morri e ressuscitei com Jesus Cristo. Mas você vive numa vida de pecado. Veja bem, o que eu estou querendo dizer é que se isso estiver acontecendo, você precisa parar, pedir a Deus para Ele revelar essas verdades ao seu coração. Será que tem alguma coisa errada comigo? Porque se eu verdadeiramente morri naquela cruz com Jesus Cristo, e eu ganhei uma nova natureza, que é a natureza de Cristo, a natureza de Cristo vai fazer diferença na minha vida. E se ela vai fazer diferença na minha vida, e eu não estou vendo, então eu vou clamar ao Senhor para que o Espírito do Senhor me traga revelação a esse respeito. É a única coisa que eu posso fazer. Porque não adianta você então, ao invés de voltar-se para Deus, voltar-se para si e falar assim: bom, como eu não estou vivendo a vida de Cristo, então agora eu vou viver. Você não tem condição de fazer isto. Porque é Deus quem efetua em você o querer e o realizar. Então não adianta você ter o diagnóstico e agora resolver. Não, agora eu vou dar um jeito. Assim como Sara resolveu dar um jeito. Você não vai dar jeito nenhum, porque aí você vai para um outro lado. Primeiro você estava iludido achando que estava crendo com uma fé verdadeira. Aí você vai para um outro oposto, que você vai tentar se salvar. Através do seu esforço, através do seu agir. Mas não é o seu agir quem vai fazer a diferença, mas é o agir do Senhor
que vai fazer diferença na sua vida. Então a única coisa que nós podemos fazer é nos voltar para Deus e clamar por misericórdia, para que o Espírito dele venha trabalhar na nossa vida e tornar realidade aquilo que está na palavra de Deus. O que é tornar realidade? Senhor, eu não quero mais viver uma vida de pecado. Eu não quero mais viver neste chiqueiro. Eu não quero mais. É o Senhor, então, Senhor, faz alguma coisa em mim. Faz uma obra em mim. Me tira daqui. Quando alguém está se afogando, a pessoa não pode falar o seguinte: oh meu Deus, estou me afogando, vou me salvar. Existe isso? Se você está se afogando, alguém precisa te salvar. É a mesma coisa. Você não consegue se salvar. Isso não existe. Agora a fé é esta fé verdadeira aqui. Então não há nenhuma contradição entre Tiago 2:24 e Romanos 3:28. Eu gostei de uma expressão que o Macintosh fala. Ele diz assim: não é que Paulo e Tiago estão frente a frente um ao outro, estão contestando os seus argumentos entre si. Não, Paulo e Tiago estão de costas um para o outro, se opondo aos opositores da justificação pela fé. Eles estão unidos, um de costas para o outro, se opondo a todos os demais que se opõem à justificação mediante a fé. Eles estão juntos. Aliás, como que alguém poderia dizer que Paulo e Tiago estão em contradição, sendo que quem os inspira é o Espírito Santo do Senhor? É a mesma coisa que você dizer: Deus está se contradizendo aqui. Como que Deus pode se contradizer? Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo. E Tiago também. Eles estão escrevendo sob a direção do Espírito. Então não há nenhum conflito aqui. O que Tiago está dizendo aqui é para tomarmos cuidado com aquela fé que não passa de mera especulação mental. A verdadeira fé tem somente um objeto. A verdadeira fé tem um objeto. Qual é este objeto? Qual é o único objeto da fé verdadeira? Jesus Cristo. E esse crucificado. Não existe outro objeto da fé bíblica, a não ser Jesus Cristo. Você pega a Bíblia, do início ao fim, ela está falando de uma só pessoa, Jesus Cristo. Então é fé em Jesus Cristo, fé na obra de Jesus Cristo, fé na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Ou você confia em Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, ou você está confiando em Deus só que por seu intermédio, por suas ações, por seu esforço e por seu mérito. Não tem outra alternativa. Ou nós cremos em Deus por intermédio de Jesus Cristo, ou nós cremos em Deus por nosso intermédio. Só que se nós estivermos crendo em Deus por nosso intermédio, nós estamos completamente perdidos. Então essa questão de fé, ela é relevante. Mas como é algo, fé é alguma coisa que nós não vemos, nós precisamos olhar para as Escrituras e buscar, talvez, esse entendimento em pessoas que tiveram fé. E Abraão foi uma delas. Esse foi um homem de fé. Não adianta você simplesmente dizer que crê em Deus. Tiago 2,19. O que diz Tiago 2,19? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. É esta fé que você tem? É esta fé que eu tenho? Crer em Deus? Até os demônios creem e tremem.
Só que eles não se submetem a Deus. Eles não fazem a vontade de Deus, mas eles creem em Deus. E Jesus também nos alertou a esse respeito desta fé inoperante, ou desta fé morta. Lá em Mateus, capítulo 7, versículos 19 a 23. Uma palavra dura também. Mas é uma palavra que nos chama a atenção. Para não vivermos na superficialidade das coisas. Você não foi chamado para viver superficialmente. Você foi chamado para gozar das riquezas que existem em Cristo Jesus. Porque você já, só um parênteses aqui, você já parou para pensar como, logo depois daquele incidente, então visualiza, Abraão sobe com o coração apertado para imolar seu filho Isaque em obediência a Deus. Naquele momento ele levanta o braço para imolar o seu filho, aparece o anjo, segura sua mão e diz: agora sei que temes a Deus. Ele olha para o lado, vê um animal, e se cumpre aquilo que Abraão havia dito para Isaque no caminho do monte, quando ele falou: o Senhor proverá. Estava lá o animal, ele sacrificou. E você já imaginou como é que Abraão desceu o monte com Isaque? Qual é a sensação que Abraão teve enquanto descia o monte Moriá, junto com seu filho Isaque? Já parou para pensar? A felicidade que Abraão tinha naquele momento, a felicidade de Isaque, os dois descendo, aquilo deve ter enchido o coração. E qual era, naquele momento, a sua relação com Deus? Ele devia estar dizendo: Deus é maravilhoso, Deus é muito bom, Deus é tremendo. Mas como que ele experimentou? Como que ele teve essa experiência? Porque a fé dele foi provada. Não ficou só na sua cabecinha. Aquilo se materializou. E a sua fé foi provada. Então, nós vamos experimentar uma dimensão diferente no nosso relacionamento com Deus quando a nossa fé for provada também. Enquanto você fica apenas na teoria, nós vamos ficar só como teóricos. E não vai acontecer nada. Deus quer que você experimente as riquezas que Ele tem para vocês. As riquezas que Ele tem preparado no nosso dia a dia. Quando chega um obstáculo e você se coloca diante do Senhor, Jeová Jirê, é Jeová Jirê? O Deus provedor? E quando você testifica o provimento de Deus na sua vida, eu fiquei extasiado e fiquei imaginando como que deve ter sido aquela descida do Monte Moriá. A alegria de Abraão e a alegria de Isaque. Agora, como que ele poderia ter experimentado aquele êxtase se ele não tivesse passado por essa provação e exercitado a sua fé? Jamais ele teria passado. Aí alguém ia apenas contar para ele. Aí ele ia falar: legal, entendi e tal. Só teoria. Vamos ler então? Mateus 7, 19 a 23. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor,
Porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Misericórdia. Nunca vos conheci. Mas você não disse Senhor, Senhor, você não expeliu demônios. Nunca te conheci. Senhor, mas eu fiz tanta coisa. Senhor, mas eu trabalhava lá no ministério. Nunca te conheci. Porque aqui no versículo 21 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, mas logo diz, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Então são duas coisas que andam juntas. Romanos 3:28 é o princípio. Nós somos justificados por fé, independentemente das obras. Mas o que Tiago fala é a revelação deste princípio. É a mesma coisa. Primeiro vem o princípio, depois a manifestação deste princípio. E que nós possamos lembrar desta fé, que é a verdadeira fé, desta fé que Abraão teve. E saber que o Senhor vai prover. Por quê? Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Só para encerrar, consagre a sua vida a Deus e a vida de seu filho também, crendo com a mesma fé que teve Abraão, que Deus é o único que pode fazer de nós homens de verdade segundo o seu propósito. Homens com a imagem do seu filho e com a natureza de Jesus Cristo. Qual que é o princípio aqui que nós podemos tirar de tudo isso que nós ouvimos hoje aqui? O princípio aqui transmitido é este: Abraão mostrou que estava preparado para perder tudo, menos Deus. Você está preparado para perder tudo? Se você não estiver ainda, e eu sei que você talvez não esteja ainda, porque eu talvez não esteja ainda preparado para perder tudo na minha vida, eu preciso me colocar diante do Senhor e pedir que Ele trate disto comigo. Porque nós precisamos estar preparados para perder tudo, menos Deus. Da mesma maneira que Deus colocou, Ele tira. Da mesma maneira que Ele tira, Ele devolve. Nós só não podemos estar fora do amor de Deus. Só não podemos estar fora do amor de Deus.